Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site que você já conhece, www.futura.org.br, o espaço na web para você saber tudo sobre a nossa programação. Bom, de acordo com o mapa da violência, índices de mortalidade da população brasileira caíram de 631 mil por 100 mil habitantes lá em 1980 para 608 em 2012, fato que pode ser relacionado aí à melhoria da esperança de vida da população, comprovado pelo progresso no Índice de Desenvolvimento Humano do país nos últimos anos. Por outro lado, apesar dos ganhos globais, a taxa de mortalidade entre os jovens praticamente não teve alterações. Passou de 146 mortes por 100 mil jovens em 1980 para 149 em 2012. E o que chama a atenção são as causas das mortes destes jovens. Considerando o período entre os anos 1980 e 2012, 62,9% das mortes entre os jovens devem-se a causas externas. E aí, entre essas causas, estão incluídos acidentes de transporte, homicídios e suicídios. Então, no programa de hoje, a gente vai discutir aqui os projetos sociais e as políticas públicas que identificam e que tentam ampliar esses dados para a gente tentar revelar um pouco mais sobre o que está por trás dessas estatísticas. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio hoje, no estúdio do Conexão, a Juliana Farias, ela que é pesquisadora da Justiça Global, e também conosco está o Alexandre Siconello, ele é assessor de Direitos Humanos da Anistia Internacional. E daqui a pouquinho a gente fala também com o Jean Andrade, ele é coordenador da ONG Alvo Virtual, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários, opiniões, conte pra gente aí como você enxerga a realidade da nossa juventude pelo facebook.com/canal Futura Oficial, que está aí na sua tela. Junte-se a essa comunidade de mais de 300 mil conectados, deixe registrado aqui o seu recado, que daqui a pouquinho eu repercuto no estúdio com os nossos entrevistados. Ou ainda pela internet, mande mensagens para a gente no Twitter, o nosso perfil é o @canalfutura. Bom, você ainda tem como opção o nosso bom e velho telefone, que é o 0 Operadora 21 3523 4098. Aproveite aí, pegue o número que está na tela, ligue para a gente, mande o seu recado, enquanto eu dou as boas-vindas aos nossos entrevistados. Tudo bem, Juliana? Tudo bem, Alexandre? Bem-vindos à Conexão. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Tudo ótimo. Bom, eu comecei falando um pouquinho aqui sobre os dados dessa questão da violência. O homicídio é um dos principais problemas aí relacionados à morte dos jovens no Brasil. E um dado da Anistia Internacional, Alexandre, é que no Brasil somente entre 5% e 8% dos casos de homicídios são solucionados. Por que uma taxa tão baixa? Então, esse é um dos problemas, né, do alto número de homicídios. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né? Todo ano são 56 mil homicídios. 30 mil homicídios entre os jovens, é um dos países que mais se mata no mundo e pouco se investiga, né? Desses homicídios, a menos de 8% você tem a conclusão de uma investigação. Então, na verdade, você tem até uma licença para matar no país. Você tem uma polícia muito ineficiente que não previne, né, que esses homicídios aconteçam, não só a política de segurança pública, mas também políticas sociais, e, por um outro lado, não investiga homicídios cometidos. Se a gente for comparar, né, países mais economicamente desenvolvidos, as taxas de solução dos homicídios chegam a 80%, e aqui no Brasil não passa de 8%. Exatamente. E é muito complicado, não só a investigação, então tem uma questão da polícia, tem uma questão também do sistema de justiça criminal, Ministério Público, Poder Judiciário, então uma série de instituições que não estão cumprindo o seu papel. Muito bem, agora Juliana, a gente analisando esses dados de homicídios, claro que salta aos olhos ao investigar esses levantamentos todos, né, que as principais vítimas de homicídios são os jovens, são os homens, principalmente nessa faixa aí de até os 29 anos aqui no Brasil. Então, por que a nossa juventude está morrendo tão cedo por violência? Então, a gente, para pensar essas mortes, né, tem que entender que existe um alvo especial, né, dessa violência. É o jovem negro, né, que reside em favelas e periferias dos grandes centros urbanos, não só aqui no Rio de Janeiro, mas enfim, eu vou falar bastante a partir daqui do caso do Rio, que a gente tem muita proximidade com os movimentos sociais, né, de favelas, coletivos que estão atuando e pautando o genocídio do povo negro aqui, que está em interlocução muito estreita com a Justiça Global, né, pensando
que alvo é esse? O corpo negro que é alvo dessa violência, né? São pessoas que, enfim, o racismo, infelizmente, atravessa toda a racionalidade do nosso Estado aqui, que é a racionalidade que vai pautar desde esse agente policial que está armado na ponta, fazendo o serviço dele e executando pessoas durante esse serviço, né? Então, assim, a gente tem aí, eu acho importante também trazer essa reflexão em relação ao auto de resistência, que está muito em pauta, né? Como um registro que se recomenda que não seja utilizado. O antigo CDD-PH, atualmente Conselho Nacional de Direitos Humanos, produziu uma recomendação no final de 2012 para que o auto de resistência não fosse mais utilizado pelas secretarias de segurança pública dos diferentes estados, das unidades federativas do Brasil. Explicando para quem não está aqui no Rio, não está familiarizado, então, auto de resistência, explicando para quem está em casa. Não, então, é um registro que a polícia utiliza para, quando retorna de uma operação policial em favela, não só aqui no Rio, em todos os estados, né, um registro que foi criado durante a ditadura militar, também é importante a gente lembrar que atualizações desse período ditatorial ainda estão presentes e muito presentes no nosso cotidiano. Então, ocorre um homicídio de uma pessoa, que deveria ser registrado como um homicídio decorrente de ação policial, né? E, no entanto, o policial, quando retorna à delegacia e faz o registro da atividade, a pessoa que foi morta, ela é, naquele registro, apresentada como uma pessoa que atirou para resistir à ação policial. Como se fosse uma ação do policial como legítima defesa. E o policial tendo atirado para se defender. Então, assim, é um tipo de registro que tem que ser lembrado quando a gente está falando dessas letalidades e dessas mortes desses jovens. Muito bem, a gente está falando aqui do Rio, no caso dos exemplos que a Juliana apontou, mas a gente sabe que pelas estatísticas que falei aqui no começo do programa, é um problema que, na verdade, atinge o Brasil como um todo. Então, vou chamar lá do sul do Brasil agora para a nossa conversa, o Jean Andrade, da ONG Alvo Virtual. Tudo bem com você, Jean? Bem-vindo à Conexão Futura. Obrigado, boa tarde a todos os convidados, boa tarde aí, telespectadores aí. Bom, a gente sabe, Gia, que a ONG fica localizada no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre, onde vivem aproximadamente 100 mil habitantes e é uma região com altos índices de violência, e com uma das taxas mais altas de homicídios de jovens na capital gaúcha. Então, fala pra gente de que forma o projeto que vocês desenvolvem como Ponto de Cultura, com verba do Ministério da Cultura, tem tentado envolver os jovens dessa localidade com esportes, discussões sobre sexualidade, cidadania, para tentar reverter aí esse ciclo da violência, Jean. Então, a nossa comunidade ela tem características que são específicas, mas elas dizem respeito a todas as periferias do Brasil, né? Nasce todos esses problemas da ocupação irregular. Então, é uma região com muitas ocupações irregulares, né? Uma região de favela. Inclusive, a gente tem favelas em verticais, né? As antigas Coabs, por exemplo, que não se previu, né, dessas ocupações, não se tem a estrutura básica para atendimento desses jovens, né? Sejam áreas de lazer, seja escolas adequadas, né, espaços de convivência social. Então, a gente tem vários problemas aqui, saneamento básico, a questão da saúde, da educação, que são de todas as grandes cidades e periferias do Brasil afora aí. A colega que está no programa, realmente, ela tem razão quando fala da letalidade da polícia, uma polícia extremamente letal, né? E essa situação também se repete aí no Rio Grande do Sul, Jean? Com certeza. Aqui a gente tem uma experiência muito negativa quando se fala de violência juvenil, né? Violência contra jovens. A nossa área aqui, desde 2002, é recordista de assassinatos de jovens. Nenhum ano se matou 96 jovens adultos, isso no ano se eu não me engano, agora não me recordo bem o ano, mas se não me engano foi 2009, e a gente a nossa entidade que nasceu em 2005, uma entidade de jovens para jovens, né? Nós que somos do movimento hip hop, somos do movimento skate, a gente vem trabalhando com a inclusão cultural desde 2005. Aí, a partir de 2010, a gente conseguiu entrar na rede dos pontos de cultura, que é uma iniciativa do Ministério da Cultura, que estimula organizações e movimentos que produzem cultura
principalmente essa cultura descentralizada, a cultura popular, a cultura que atinge as vilas, que atinge as periferias. Então a gente conseguiu entrar na rede de pontos de cultura em 2010 e a partir do ano passado a gente conseguiu um convênio através da Secretaria Estadual de Cultura e Ministério da Cultura, aonde a gente teve um primeiro repasse para a compra e aquisição e implantação do nosso ponto de cultura. Mas desde 2010 a gente está atuando fortemente como ponto de cultura e a gente tem feito diversas atividades em todas as principais vilas da nossa região aqui. São campeonatos de basquete, são eventos de hip hop e dentro das escolas, em parceria com as escolas, a gente tem feito oficinas de skate e oficinas de hip hop. Um projeto que tem se destacado muito aqui na nossa entidade e aqui se destacado bastante, tem chamado a atenção, inclusive, da mídia, é o projeto com skate, que envolve alunos da rede pública de ensino, onde eles aprendem a andar de skate durante 3 meses e um dia eles fazem atividade de skate, no outro dia uma atividade de aprendizagem social, onde a gente aborda direitos humanos, violência, drogas. E esse projeto ele nasceu da necessidade da ociosidade do jovem, né? O adolescente, ele vai para o colégio na manhã e fica à mercê de todos os riscos sociais no contraturno escolar. E aonde uma comunidade que não oferece espaços e nem atividades esportivas, culturais, ele fica com um risco muito elevado de cometer crimes, delitos e consumo de droga. Então, Jean, com certeza uma questão que você está apontando aí, inclusive já foi aqui levantada por um espectador que participou com a gente aqui pelo Twitter. Você de casa pode e deve participar aqui, está rolando até um debate nas nossas redes sociais, então participe no Facebook, no Twitter ou no telefone. Aqui o Russell de Carvalho pelo Twitter disse exatamente isso, aí precisamos trazer as comunidades para dentro das escolas, uma colaboração que seja fundamental aí para ocupar esse espaço, trabalhando a educação alinhada junto aos projetos sociais. Eu quero aproveitar, já que o Jean falava do projeto desenvolvido lá em Porto Alegre, e mostrar rapidamente o site deles, que você pode acessar de qualquer parte do Brasil para conhecer um pouco mais sobre o Alvo Virtual, que é o site alvovirtual.com, que está aí na sua tela. Eu volto a falar com o Jean daqui a pouquinho, porque agora tem uma questão aqui apontada pelo Sidney, pelo Twitter, que eu quero perguntar aqui para o Alexandre e para a Juliana. O Sidney acredita que não tem como diminuir as estatísticas sem atacar o tráfico de drogas. Como é que vocês veem essa questão que diretamente está relacionada a muitas comunidades no Brasil, a questão da vulnerabilidade do jovem, a questão do tráfico está presente. Agora, políticas de ataque ao tráfico vão necessariamente se traduzir em diminuição da violência contra o jovem, Alexandre? Então, o que acontece, as causas, né, dessa violência são várias. Lógico que você tem também a presença de grupos criminosos, você tem jovens que se matam, né, entre eles, você tem a letalidade policial, né, em alguns estados, de 10 a 20% desses homicídios são causados pela ação da polícia, e muito dessa ação, a justificativa dela é a guerra às drogas. Então, em nome de uma chamada guerra às drogas, você comete execuções sumárias e abusa, né, da força de forma não proporcional contra jovens e contra essas comunidades. Mas uma coisa importante que eu acho que a gente tem que pensar sobre isso é evitar essa criminalização da juventude. Né? Como se a juventude ela em potencial, vai se envolver, todo jovem fosse um criminoso. Potencial, né, se vai se envolver com tráfico ou o jovem vai se drogar. Então, assim, acho que a gente tem que tirar também que essa imagem, esse estereótipo associado à juventude, principalmente ao menino, né? Porque quem está morrendo mais no país são os meninos. 93% desses jovens que são assassinados são homens. Então, assim, há uma construção social também de uma imagem de um adolescente ou de um jovem na sociedade que tem que ser agressivo, né? Isso é estimulado, que você tem que ter poder, que você pode fazer e acontecer. Então, isso também, essa visão desse jovem, né, esse lugar social dele na sociedade, faz com que fique mais afeito a situações de vulnerabilidade e de violência. Não só no envolvimento com crime, mas também nas relações interpessoais. Há muitas mortes que são conflitos de trânsito entre vizinhos. Né? A violência no país ela é usada um pouco para mediar os nossos conflitos. Né? Uma banalização da violência e também uma certa indiferença a esse grande número de jovens que são mortos em razão, né, da disposição que a gente tem hoje também no país, de um grande número de armas de fogo aí à solta.
Com certeza. Acrescentando a questão do tráfico de drogas, Juliana, eu quero aproveitar aqui e colocar a questão do Raul Damasceno Silva pelo Facebook. Obrigado, Raul, que ele aponta o racismo, que você já mencionou anteriormente. Ele diz que, infelizmente, é um problema ainda muito comum no nosso país, que a maioria dessas mortes são causadas, inclusive, por discriminação racial. A gente sabe, como bem disse o Alexandre, os dados mostram, né, quem morre são os jovens negros, de classes menos favorecidas. Então, de que forma você vê essa questão da sociedade que a gente está vivendo hoje, onde o acesso à arma é muito fácil, onde o conflito vai ser resolvido pela violência e o alvo mais fácil de ser atingido, infelizmente, é esse jovem homem que está morando em uma comunidade na periferia? Sim, eu entendo que a gente tem que trabalhar um deslocamento desse foco, porque enquanto se insiste de que o ataque tem que ser ao tráfico de drogas que está localizado na ponta, né, no varejo, nas favelas e nos territórios de periferia, enquanto se insiste nisso, a sociedade alimenta uma demanda por segurança, que é uma coisa hoje muito complicada, que a gente precisa refletir, porque quanto mais se demanda segurança, tanto segurança privada, né? A gente vê as pessoas nos seus condomínios, as pessoas investindo nesse tipo de segurança, câmeras, pessoas armadas, como disse o Alexandre, e também uma demanda por mais segurança do próprio governo. A gente vê as cidades cada vez mais militarizadas. Então, assim, um debate que é urgente e necessário é o debate da desmilitarização da segurança pública como um todo, né? As pessoas estão nas ruas demandando o fim da PM e esse coro pode ser reforçado para a gente debater mais seriamente a desmilitarização da segurança pública, não entendendo, e aí por isso eu disse deslocando o foco do tráfico que está localizado na favela, porque não entendendo aqueles residentes, e aí não só os jovens, mas as pessoas residentes em favelas e todo aquele território, como disse o Alexandre, é muito criminalizado, né? Desde a sua origem até hoje. E isso tem um sobrepeso em relação à raça, né? A maior parte dessas pessoas é negra e, enfim, é a população alvo dessa violência e isso precisa ser deslocado. Essa investigação não vai acontecer ali para solucionar o problema da violência urbana. Quero voltar a chamar o Jean, que conversa com a gente diretamente lá de Porto Alegre. Como é que aparece essa questão do tráfico de drogas e da questão racial na comunidade aí em Rubem Berta, em Porto Alegre, Jean? Pela nossa experiência aqui, que a gente viveu e vive rotineiramente aqui, o problema é o seguinte: o tráfico ele tem uma influência pesadíssima econômica, né, dentro da comunidade e também simbólica, né? É uma disputa simbólica. Nós, enquanto movimento social, enquanto movimento cultural, esportivo, enfim, a gente tem uma disputa simbólica, né? Porque pelo econômico a gente não consegue, mas pelo simbólico sim, né? E o simbólico, o tráfico, ele utiliza muito a questão do status, né? E aí ele utiliza vários artifícios, né? O poder que tem um traficante, o poder que tem uma arma de fogo dentro da comunidade, né? E o status que isso leva dentro da comunidade, o cara é respeitado, o jovem é respeitado, aquele que trafica, as pessoas têm medo dele, então... e o jovem quer ser reconhecido, quer ser respeitado como cidadão e não como traficante, né? E muitas vezes a gente não garante direitos e a gente não busca garantir essa cidadania ao jovem, né? E a gente cerceia ele na escola, a gente não estimula a criatividade nele na escola. A escola que só apenas escolariza, né? Ela não tem a questão simbólica da criatividade, da conexão dos seus conteúdos com a realidade, com a sociedade, não tem essa ligação com o mundo digital, com as redes sociais. O ensino ainda continua dizendo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, é muito atrasado, assim, então... O jovem acaba indo para o simbólico, né? O tráfico tem essa influência, né? Através do simbólico e através do econômico. E outra coisa que colabora muito para fortalecer o tráfico é a nossa política atual de drogas, que mistura o usuário com o traficante, que não descriminaliza, não legaliza, não tira, não faz uma distinção entre as drogas, né? Uma coisa é a gente falar do crack, outra coisa é a gente falar de cocaína, outra coisa é a gente falar de maconha, né? E isso acaba criando vários problemas sociais. A gente não pode falar de tráfico e falar de droga utilizando as soluções que deram errado, né? A gente tem que pensar em coisas novas, né? Com certeza, Jean. Infelizmente o nosso tempo aqui já está
chegando ao fim, mas agradeço muito a sua participação, mostrando um pouco também, revelando aí sobre a situação no sul do país, sobre a questão da juventude. A gente vai continuar acompanhando a questão de trabalho aí do alvo virtual, mas muito obrigado pela participação aqui no Conexão Futura. Um abraço para você. Certo, eu que agradeço aí a participação e eu só queria dizer também que a gente enfrenta o mesmo problema, a maioria dos homicídios é da juventude negra, realmente, e a gente está batalhando porque a gente acabe com, pelo menos diminua essa questão do racismo e institucional e violento que a gente vive no país aí. Com certeza. Um abraço para você. Obrigado a todos, um abraço. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa outros sites que a gente sempre gosta de falar aqui sobre as informações, mas também divulgar aqui onde você pode buscar outros dados sobre os dados que estamos falando aqui no estúdio. Então, o Mapa da Violência está aí na sua tela para você, mapadaviolencia.org.br. Esse aqui, os dados já de 2014 dos jovens do Brasil. Tem uma série de recortes, inclusive esse que falamos aqui da morte dos jovens, mas tem muitos dados interessantes aqui, produzido pelo Júlio Jacobo Weisselfis. Você deve e pode procurar aí na internet, está disponível para todo mundo baixar, para você levar isso para os seus amigos, conversar, discutir essas questões aí, marco da mortalidade juvenil, homicídios. Aí tem a questão dos acidentes de transporte, número de suicídios, que também é muito grande entre jovens, a cor dos homicídios e tantos outros. Não deixe de acessar aí o mapadaviolencia.org.br. E o outro site que eu mostro para você agora também é o da Anistia Internacional, que tem um trabalho muito interessante em relação aos direitos humanos, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Anistia.org.br é outro site que eu indico para você, representado aqui no estúdio pelo Alexandre Siconello. Tem uma participação que chegou para a gente aqui pelo Twitter do Jocélio, pessoal, que ele fala o seguinte: a morte dos jovens brasileiros é um índice muito alto, ficamos chocados e surpresos com conflitos como Gaza, mas não estamos em guerra e nossas estatísticas são assustadoras. É isso, né? O número de jovens mortos no Brasil se equipara ou até supera muitos conflitos que a gente fala tanto lá do Oriente Médio e em outras partes do mundo. A gente vive, de certa forma, uma guerra civil, só que não declaradamente com esse nome, né, Alexandre? Acho que isso é muito importante. Assim, se a gente pega os principais conflitos, o Iraque, Afeganistão, no mundo, somados, não dá a quantidade do número de mortes no Brasil hoje. E por que a gente é indiferente a isso, né? Se a gente fala de uma guerra, a gente vive uma situação pior do que guerra, mais pessoas estão sendo mortas, especialmente os jovens, né? E os jovens negros. E por que a gente é indiferente quanto sociedade? Isso é uma questão que eu deixo também para os nossos telespectadores, né? O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, né, em número de homicídios. E não é questão de ser um país pobre ou um país rico, né? Você tem norte da África, tem índices de homicídios baixíssimos. O Chile tem um índice de homicídio 10 vezes menor do que o brasileiro, em termos proporcionais. E como que a gente não sai às ruas para tentar mudar essa situação, né? Melhores políticas sociais, para mudar a política de segurança pública, pensar na desmilitarização, uma polícia mais eficiente. Porque realmente quem está morrendo são pessoas que são muito invisíveis. Né? Quem está sendo morto na periferia, né? São jovens que há também todo um estereótipo negativo de que estariam destinados a morrer. Né? Há um discurso público também de que esses jovens são ligados à criminalidade, mas você não discute que estão famílias, né? Famílias, mães, irmãs, né, que passam por essa situação, perdem seus entes queridos. Com certeza, isso a gente teria que fazer um programa inteiro para discutir, na verdade, né, o que fica da perda desses jovens. Uma vez que eles são mortos, ficam as mães, ficam as irmãs, ficam as mães dos filhos desses jovens que têm filhos muito cedo, muitas vezes. A gente já está chegando bem no finzinho do programa, só queria ouvir uma consideração da Juliana em relação ao que apontou aqui o Castelo Branco, lá de São João do Meriti, em relação à educação. A gente sabe que ensino integral tem sido muito discutido, mais tempo na escola, rediscutir a escola. Como é que você acredita que a educação no país poderia contribuir para reduzir esses dados? Em um minutinho, Juliana. Bom, entendo que a educação seja fundamental, mas especialmente numa educação que repense esse processo de criminalização. E aí, pegando o gancho do Alexandre, a criminalização não está só focando esse jovem, mas também sua família, como foi dito aqui, seria importantíssimo. E aí o direito à manifestação, as pessoas vão sim às ruas para falar sobre isso e demandar outro tipo de posicionamento do Estado em relação às mortes desses jovens. Mas, inclusive, essas manifestações são criminalizadas, né? Não só os protestos a partir de junho do ano passado, mas as favelas, quando vão às ruas, são tão criminalizadas ou mais.
E, enfim, tem uma marcha agora contra o genocídio do povo negro que está pautando o extermínio da juventude negra. Seria até muito legal, eu sei que o Futuro é um canal que está aberto a esse tipo de pauta, então se convidasse os movimentos sociais que estão organizando essa atividade, que vai ser agora no dia 22 de agosto, para estar pautando esse tema aqui. Seria muito legal, muito enfim. Bem, então. A gente vai continuar essa discussão com certeza, mas por agora o nosso tempo acabou. Então, Juliana e Alexandre, muito obrigado pela presença comigo hoje no estúdio. Você de casa, foi um prazer recebê-lo aqui também. Espero você aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde, nas representações meia-noite e meia e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite lá no site do Futuro. Um abraço para você e até o próximo Conexão.